Você sabe o que morreu primeiro em Adão quando ele pecou? Não foi o corpo, não foi a mente, foi algo muito mais profundo. E essa mesma parte de você que estava morta foi ressuscitada quando você creu em Cristo. Mas há uma confusão que tem impedido milhares de cristãos de viverem na plenitude dessa ressurreição. Quantos de nós já nos perguntamos o que realmente somos? Não apenas este corpo que envelhece, mas aquilo que pulsa dentro de nós, que pensa, que sente, que anseia por Deus. Durante séculos, a Igreja tem lutado com uma confusão profunda, tratando alma e espírito como se fossem a mesma coisa. Mas a própria Palavra de Deus nos revela algo extraordinário, algo que pode transformar completamente nossa compreensão de quem somos diante do Criador. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe da pregação, costumava dizer que a Bíblia é sua própria intérprete. Não precisamos de filosofias humanas ou teorias complicadas quando a Escritura fala claramente. E quando olhamos com atenção para o que Deus nos revelou, descobrimos que somos seres tripartidos, criados à imagem e semelhança do Deus Trino, corpo, alma e espírito. 3 dimensões distintas de nossa existência, cada uma com seu propósito divino. Veja como Paulo escreveu aos Tessalonicenses com clareza cristalina: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5:23. Perceba a distinção que o apóstolo faz. Ele não disse espírito ou alma, ele disse espírito e alma e corpo. 3 elementos separados que compõem nosso ser completo. Mas por que essa confusão persiste até hoje? Por que tantos cristãos sinceros continuam misturando esses conceitos? A resposta está em nossa tendência de simplificar aquilo que Deus fez maravilhosamente complexo. Queremos respostas fáceis para mistérios profundos. Mas Deus nos chama a cavar mais fundo, a estudar sua palavra com diligência, a permitir que o Espírito Santo ilumine nossa mente para compreendermos as verdades eternas. Spurgeon pregava com uma convicção inabalável que a ignorância das Escrituras era a raiz de quase todos os erros doutrinários. E aqui está um exemplo perfeito. Quando não distinguimos entre alma e espírito, perdemos dimensões inteiras de nossa identidade espiritual. Perdemos a compreensão de como Deus opera em nós, de como a salvação nos transforma, de como podemos crescer em santidade. Pense em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Aqui está mais uma evidência bíblica clara. A palavra de Deus pode dividir entre alma e espírito. Como poderia dividi-los se fossem a mesma coisa? Seria como dizer que uma espada pode separar água de água. Não faz sentido, mas quando reconhecemos que são realidades distintas, o texto ganha vida. A palavra penetra nas profundezas de nosso ser, discernindo os pensamentos da alma dos impulsos do espírito. Nosso espírito é aquela parte de nós criada especialmente para a comunhão com Deus. É a dimensão mais profunda de nosso ser, aquela que foi soprada diretamente por Deus quando Ele formou Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Observe a sequência. Deus formou o corpo do pó, soprou o espírito de vida, e o homem se tornou alma vivente. 3 elementos em ação. O espírito é como uma antena espiritual, criada para captar as frequências do céu. É através dele que adoramos em espírito e em verdade. É através dele que ouvimos a voz suave do Espírito Santo. É através dele que experimentamos a presença de Deus de forma íntima e pessoal. Quando nascemos de novo, não é nosso corpo que é regenerado, nem apenas nossa alma. É nosso espírito que é vivificado, ressuscitado da morte espiritual para a vida eterna. Paulo explica isso aos Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Mortos espiritualmente, mas vivos fisicamente. Nosso corpo funcionava, nossa alma pensava e sentia, mas nosso espírito estava morto para Deus. A salvação traz ressurreição espiritual. Nosso espírito, antes apagado e insensível às coisas divinas,
é aceso novamente pela graça de Deus. Agora, a alma é diferente. A alma é a sede de nossa personalidade, de nossas emoções, de nossa vontade, de nossos pensamentos. É aquilo que nos torna únicos como indivíduos. Quando dizemos que conhecemos alguém profundamente, estamos falando de conhecer sua alma, sua maneira de pensar, suas preferências, seus sonhos, seus medos. A alma é o centro de nossa consciência humana. A Bíblia fala constantemente sobre a alma de maneiras que revelam essa distinção. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42, 2. É a alma que experimenta sede, desejo, anseio. É a alma que se alegra ou se entristece. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Salmos 42, 5. Davi conversa com sua própria alma, reconhecendo suas emoções e direcionando-a de volta para Deus. Aqui está algo profundo. Nosso espírito conhece a Deus diretamente. Nossa alma precisa ser ensinada, moldada, transformada. Por isso Paulo fala sobre a renovação da mente, sobre sermos transformados. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. A renovação acontece na alma, no intelecto, nas emoções, na vontade. O espírito já foi vivificado na salvação, mas a alma precisa passar por um processo contínuo de santificação. É por isso que podemos ter nosso espírito conectado com Deus, mas ainda lutar com pensamentos negativos, com emoções desordenadas, com desejos carnais. Nosso espírito foi regenerado instantaneamente quando cremos em Cristo. Nossa alma está sendo transformada progressivamente pelo Espírito Santo, e nosso corpo aguarda a redenção final na ressurreição. Pense em como isso muda nossa compreensão da vida cristã. Quando oramos, nosso espírito se conecta com Deus, mas nossa alma precisa aprender a aquietar-se, a focar, a alinhar-se com aquilo que o Espírito está recebendo. Quando lemos a Bíblia, nosso espírito testemunha com a verdade de Deus, mas nossa alma precisa meditar, compreender, absorver e aplicar essas verdades. Quantas vezes você já sentiu uma inquietação espiritual, um saber profundo de que Deus estava falando algo, mas sua mente não conseguia processar completamente? Isso é seu espírito captando algo que sua alma ainda precisa entender. Ou o contrário, quantas vezes você conhece intelectualmente uma verdade bíblica, mas não sente conexão espiritual com ela? Sua alma sabe, mas seu espírito ainda não experimentou aquela realidade de forma profunda. A confusão entre alma e espírito tem levado muitos cristãos a frustrações desnecessárias. Eles se perguntam por que ainda lutam com certas fraquezas se já são nascidos de novo. A resposta está em compreender essa distinção. Seu espírito está selado, garantido, seguro em Cristo, mas sua alma está em processo, sendo conformada à imagem de Jesus dia após dia. Por isso Paulo podia dizer com confiança: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, 12. Ele tinha certeza espiritual, mas continuava trabalhando na disciplina de sua alma. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Compreender quem somos em nossa totalidade, nas três dimensões de nosso ser, não é apenas conhecimento teológico, é libertação prática, é entender por que certas batalhas persistem e como vencê-las. É descobrir como cooperar com a obra do Espírito Santo em cada área de nossa vida. É aprender a discernir entre os impulsos da alma e os sussurros do Espírito. Esta não é uma verdade periférica ou sem importância. É fundamental para nosso crescimento espiritual. É essencial para nossa maturidade em Cristo. É a diferença entre viver frustrado, confuso sobre nossa identidade espiritual, e caminhar com clareza, compreendendo como Deus nos criou e como Ele opera em nós. Então, amado irmão, amada irmã, convido você a se inscrever neste canal para continuar essa jornada de descoberta nas verdades profundas da Palavra de Deus.
Não perca os próximos ensinamentos que podem transformar sua vida espiritual. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, temos um recurso especial para você. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias de reflexões profundas, práticas e transformadoras que vão ajudá-lo a reconectar seu espírito, alma e corpo com o coração do Pai. Vamos mergulhar mais profundamente nessa verdade libertadora. Quando Deus criou o homem, Ele não fez uma criatura bidimensional, mas tridimensional. E cada dimensão tem sua função específica no plano divino. Imagine uma casa com 3 andares. O térreo é nosso corpo, que interage com o mundo físico através dos sentidos. O primeiro andar é nossa alma, onde processamos pensamentos, sentimentos e decisões. O terceiro andar, o mais alto, é nosso espírito, que tem uma janela direta para o céu, para a eternidade, para Deus. Quando Adão pecou no Éden, o que morreu primeiro? Não foi seu corpo, pois ele continuou vivendo fisicamente por muitos anos. Não foi sua alma, pois ele continuou pensando, sentindo, decidindo. O que morreu instantaneamente foi seu espírito. A conexão com Deus foi cortada. A luz se apagou no andar superior da casa. E desde então, toda a humanidade nasce com o espírito morto, desconectado de seu Criador. Por isso Jesus disse a Nicodemos algo que soou absurdo aos ouvidos religiosos daquele mestre de Israel. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos ficou confuso. Como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Mas Jesus não estava falando de nascimento físico, ele estava falando de ressurreição espiritual. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. João 3:6. Esse novo nascimento é a vivificação do espírito humano. É Deus acendendo novamente a luz no andar superior. É a reconexão da antena espiritual com a frequência divina. E isso acontece num instante, no momento em que cremos verdadeiramente em Cristo. Não é um processo gradual. Nosso espírito passa da morte para a vida instantaneamente. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Mas aqui está onde a confusão causa estragos terríveis na vida cristã. Muitos crentes, por não entenderem essa distinção, acham que deveriam estar completamente transformados no momento da conversão. Quando descobrem que ainda lutam com pensamentos ruins, com emoções perturbadas, com tentações e fraquezas, começam a duvidar de sua salvação. Começam a questionar se realmente nasceram de novo. A culpa e a condenação os atormentam porque esperam uma transformação instantânea e total em todas as áreas. A verdade é que seu espírito foi completamente transformado. Ele está unido com Cristo, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. 1 Coríntios 6:17. Seu espírito está perfeito, selado, habitado pelo Espírito Santo, no qual também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Porém, sua alma precisa de renovação contínua. Seus padrões de pensamento foram moldados por anos de vida sem Deus. Suas emoções foram treinadas para responder de certas maneiras. Sua vontade foi fortalecida em direções que não agradam a Deus. Tudo isso precisa ser reprogramado, renovado, transformado pela palavra e pelo Espírito. E isso não acontece da noite para o dia. É como se você tivesse vivido a vida inteira num porão escuro e de repente fosse levado para a luz do sol. Seus olhos precisam de tempo para se ajustar. Você não fica cego porque a luz chegou. Você está vendo pela primeira vez, mas precisa aprender a interpretar o que vê, a se mover nessa nova realidade, a funcionar de uma maneira completamente diferente. A alma é alimentada por aquilo que você permite entrar nela. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui
se refere ao centro de nossa alma, nossos pensamentos mais profundos, nossos desejos, nossas motivações. Precisamos vigiar cuidadosamente o que permitimos entrar através dos olhos, dos ouvidos, da mente. Pense nisso desta forma. Seu espírito está conectado com Deus e recebe vida, luz e verdade constantemente. Mas entre seu espírito e suas ações externas está sua alma. E sua alma pode bloquear ou transmitir aquilo que o espírito está recebendo. É por isso que Paulo podia dizer: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 22 e 23. O homem interior é o espírito regenerado que se deleita em Deus. Mas há uma guerra acontecendo na alma e no corpo. Os padrões antigos resistem. Os hábitos arraigados lutam. As emoções rebeldes se insurgem. E no meio dessa batalha, precisamos aprender a permitir que nosso espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, governe nossa alma e nossa alma governe nosso corpo. Esta é a ordem divina. Deus fala ao nosso espírito. Nosso espírito influencia nossa alma. Nossa alma dirige nosso corpo. Quando essa ordem é mantida, vivemos em paz e em vitória. Mas quando permitimos que nosso corpo, através de seus desejos e impulsos, domine nossa alma, e nossa alma ignore nosso espírito, caímos em carnalidade e derrota. Tiago nos dá uma ilustração poderosa disso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Tiago 1, 23 e 24. O espelho é a palavra de Deus. Quando a lemos, nosso espírito testemunha com a verdade. Vemos quem realmente somos em Cristo. Mas se nossa alma não retém isso, se não medita, se não permite que aquela verdade penetre profundamente, saímos e esquecemos. A revelação espiritual não se tornou transformação prática. Aqui está uma chave preciosa. Meditação bíblica é o processo pelo qual verdades espirituais são transferidas do espírito para a alma. Quando você lê a palavra rapidamente, apenas com seus olhos naturais, processando intelectualmente, você pode ganhar informação, mas não necessariamente transformação. Mas quando você lê devagar, permitindo que o Espírito Santo ilumine o texto, quando você pondera, reflete e mastiga aquela verdade, ela desce do espírito para os rincões mais profundos de sua alma. Davi conhecia esse segredo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 e 2. Meditar de dia e de noite não significa ler a Bíblia 24 horas por dia. Significa que as verdades que seu espírito captou de manhã continuam reverberando em sua alma ao longo do dia. É como chupar uma bala de mel. Você não a engole de uma vez. Você a mantém na boca, saboreando lentamente, permitindo que o doce se dissolva e permeie todo o seu paladar. Assim deve ser com a palavra de Deus. Seu espírito recebe a revelação. Sua alma deve saboreá-la, digeri-la, permitir que ela se torne parte de você. E então, naturalmente, seu corpo começará a obedecer, suas ações começarão a mudar, sua vida começará a refletir aquela verdade interna. Então, quando você se sentir frustrado, porque ainda luta com certas fraquezas, lembre-se desta verdade. Seu espírito está seguro. Sua identidade em Cristo é inabalável. Você é filho de Deus e nada pode mudar isso. Mas sua alma está em processo. E Deus, em sua sabedoria e paciência, trabalha em você tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Ele não desistiu de você. Ele não está decepcionado. Ele está comprometido com sua transformação completa. A diferença entre espírito e alma também explica por que dois crentes podem ter experiências espirituais tão diferentes. Um pode ter uma alma naturalmente mais inclinada à contemplação, à quietude, ao sentimento religioso. Outro pode ter uma alma mais ativa,
mais racional, menos emotiva, mas ambos podem ter espíritos igualmente vivos e conectados com Deus. A manifestação externa será diferente porque as almas são diferentes, mas a realidade espiritual é a mesma. Precisamos compreender algo ainda mais profundo sobre essa distinção. O espírito humano tem capacidades que a alma, por si só, não possui. O espírito pode perceber realidades que transcendem a lógica e os sentidos naturais. É através do espírito que experimentamos aquilo que Paulo chamou de paz que excede todo o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Note que essa paz excede o entendimento. Ela não vem da compreensão racional da alma. Ela vem de uma comunhão espiritual com Deus que está além da lógica. Você pode estar passando por circunstâncias terríveis, enfrentando problemas que sua mente não consegue resolver, e ainda assim, ter paz profunda em seu espírito. Sua alma pode estar agitada, preocupada, ansiosa, mas lá no fundo, no seu espírito, há uma âncora segura. Há uma certeza que não depende de circunstâncias externas. Isso explica por que mártires cristãos ao longo da história puderam enfrentar torturas horríveis e morte cruel com cânticos de louvor nos lábios. Não era masoquismo, não era negação da realidade. Era o espírito deles tão conectado com Deus, tão cheio da presença divina, que essa realidade espiritual superava a dor física e o trauma emocional. O corpo sofria, a alma sentia medo e angústia, mas o espírito estava firmado na rocha eterna. Paulo e Silas demonstraram isso magnificamente em Filipos. Depois de serem espancados brutalmente, com as costas rasgadas e sangrando, foram jogados no cárcere interior com os pés presos no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Seus corpos estavam em agonia. Suas almas tinham todos os motivos para estarem deprimidas, mas seus espíritos estavam em adoração, conectados com o céu, experimentando uma realidade que transcendia a prisão física. Essa é uma verdade revolucionária para a sua vida hoje. Você não precisa esperar até que todas as suas circunstâncias estejam perfeitas para experimentar paz e alegria. Você não precisa esperar até que sua alma esteja completamente renovada para adorar a Deus de coração. Seu espírito pode se conectar com Deus agora mesmo, em meio à tempestade, no vale mais escuro, na situação mais desesperadora. Jesus ensinou isso à mulher samaritana junto ao poço. Ela queria debater sobre o lugar correto de adoração. Deveria ser em Jerusalém ou no Monte dos Samaritanos. Mas Jesus elevou a conversa a um nível completamente diferente. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Adoração verdadeira não é sobre localização geográfica ou ritual externo. É sobre conexão espiritual. É seu espírito tocando o Espírito de Deus, independente de onde seu corpo esteja ou de como sua alma se sinta. Quantas vezes você já foi à igreja sentindo-se vazio, cansado, distraído? Sua alma estava pesada com as preocupações da semana, mas então, num momento de louvor sincero, algo mudou. Uma presença tocou você. Uma paz desceu. Uma alegria brotou de dentro. O que aconteceu? Seu espírito se conectou com Deus, e essa conexão espiritual começou a influenciar sua alma, trazendo refrigério, renovação, esperança. Essa é a ordem natural do fluir espiritual, do céu para o seu espírito, do seu espírito para a sua alma, da sua alma para seu corpo, e finalmente do seu corpo para as pessoas ao seu redor, através de palavras e ações transformadas. Mas o inimigo tenta constantemente inverter essa ordem. Ele quer que você viva governado por seus sentidos físicos, reagindo apenas ao que vê, ouve e sente naturalmente. A Bíblia nos adverte sobre isso repetidamente. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 e 6.
Viver segundo a carne não significa necessariamente viver em pecados grosseiros. Significa viver governado pela alma não renovada e pelo corpo, em vez de viver governado pelo espírito conectado com Deus. Uma pessoa pode ser moralmente correta, religiosa, disciplinada, e ainda assim estar vivendo segundo a carne, se sua alma não está submetida ao seu espírito. Ela confia em sua própria força de vontade, em sua própria sabedoria, em seus próprios recursos. Ela pode até orar e ler a Bíblia, mas como exercícios religiosos, não como comunhão espiritual profunda. É possível fazer coisas espirituais de uma maneira carnal. Os fariseus eram mestres nisso. Eles oravam, jejuavam, dizimavam, estudavam as Escrituras meticulosamente, mas Jesus os confrontou duramente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mateus 23, 25. Eles cuidavam da aparência externa, dos comportamentos visíveis, mas seus espíritos estavam mortos, desconectados de Deus. E suas almas estavam cheias de orgulho, inveja, malícia. Esta é uma lição crucial para nós hoje. Cristianismo genuíno não é primariamente sobre comportamento externo. É sobre transformação interior que começa no espírito, permeia a alma e naturalmente se manifesta no corpo e nas ações. Quando tentamos mudar de fora para dentro, tentando forçar nossa alma e corpo a se comportarem de certas maneiras, sem primeiro nutrir nosso espírito, caímos em legalismo e hipocrisia. Por isso, Paulo podia dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Cristo vive nele. Onde? No Espírito. E essa vida de Cristo no Espírito se expressa através da alma e do corpo pela fé. Não por esforço próprio, mas por dependência contínua daquela vida divina que habita dentro. Aqui está uma verdade prática e poderosa. Quando você acorda de manhã, antes de verificar seu telefone, antes de mergulhar nas preocupações do dia, tome alguns momentos para sintonizar seu espírito com Deus. Reconheça sua presença. Agradeça por sua vida em você. Declare verdade sobre quem você é em Cristo. Isso não é apenas pensamento positivo, é alinhar sua alma com a realidade espiritual que já existe em seu espírito. Provérbios 20, 27 nos diz algo fascinante. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Seu espírito é a lâmpada de Deus dentro de você. Quando você permite que essa lâmpada brilhe, quando você dá atenção ao seu espírito, ele ilumina as áreas escuras de sua alma. Ele revela pensamentos escondidos, motivações impuras, feridas não curadas. Não para condenar você, mas para trazer cura e libertação. É por isso que momentos de quietude diante de Deus são tão importantes. Não apenas para pedir coisas, não apenas para ler capítulos da Bíblia rapidamente, mas para simplesmente estar, para permitir que seu espírito respire, para dar espaço ao Espírito Santo para trabalhar nas profundezas de seu ser. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Na agitação constante da vida moderna, nossa alma está sempre ocupada, sempre processando informações, sempre reagindo a estímulos externos. Mas nosso espírito precisa de silêncio para ouvir. Precisa de quietude para perceber. Precisa de momentos desconectados do barulho externo para conectar-se com Deus. Quando negligenciamos isso, nossa alma assume o controle total e começamos a viver apenas no plano horizontal, perdendo a dimensão vertical da vida. Jesus modelou isso perfeitamente. Mesmo em meio a um ministério intenso, com multidões pressionando-o constantemente, ele se retirava regularmente para lugares solitários para orar. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6, 12. Por que Jesus precisava disso? Porque em seu espírito humano ele mantinha comunhão constante com o Pai. Essa comunhão espiritual nutria sua alma e dava-lhe força para o ministério físico. Há uma guerra acontecendo dentro de cada crente.
Não é uma guerra entre Deus e o diabo pelo controle de sua alma. Essa guerra já foi vencida na cruz. É uma guerra entre os padrões antigos de sua alma não renovada e a nova vida de seu espírito regenerado. Paulo descreveu essa batalha com honestidade brutal em Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, 18. Essa frustração é familiar para todo cristão sincero. Você quer fazer o certo. Seu espírito está alinhado com a vontade de Deus, mas sua alma ainda carrega memórias, feridas, padrões de pensamento e reação que foram formados antes de você conhecer a Cristo. E esses padrões não desaparecem automaticamente no momento da conversão. Eles precisam ser identificados, confrontados e substituídos pela verdade de Deus. Imagine uma casa velha que foi comprada por um novo dono. O novo dono tem a escritura legal. A propriedade é dele de direito. Mas dentro da casa ainda há móveis velhos, papéis de parede desbotados, encanamentos enferrujados, instalações elétricas antigas. O novo dono precisa fazer reformas, precisa remover o antigo e instalar o novo. Isso leva tempo, esforço, paciência. Mas a casa já é dele. Ninguém pode contestar isso. Assim é com você. Seu espírito pertence totalmente a Cristo. Você foi comprado por preço. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Mas sua alma ainda precisa de reformas. Ainda há quartos escuros que precisam de luz. Ainda há entulhos emocionais que precisam ser removidos. Ainda há estruturas mentais que precisam ser reconstruídas. O Espírito Santo é o divino reformador. Ele trabalha pacientemente, cômodo por cômodo, revelando áreas que precisam de atenção, trazendo cura onde há feridas, trazendo verdade onde há mentiras, trazendo amor onde há amargura. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22 e 23. Esses não são frutos que você produz por esforço. São frutos que o Espírito produz em você quando você coopera com ele. E aqui está a chave: cooperação. Deus não transforma sua alma à força, contra sua vontade. Ele não invade sua mente e reprograma tudo automaticamente. Ele trabalha em parceria com você. Ele revela a verdade. Você escolhe crer. Ele aponta para uma área problemática. Você escolhe entregar. Ele oferece poder. Você escolhe depender. É uma dança sagrada entre a graça divina e a resposta humana. Pedro nos dá instruções claras sobre esse processo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 2 Pedro 1, 5 a 7. Note que ele diz: ponha toda diligência. Há trabalho envolvido, há esforço, mas não é um esforço de salvação. É um esforço de cooperação com a obra que Deus já começou. Muitos cristãos vivem em dois extremos perigosos. Alguns pensam que não precisam fazer nada. Deus vai transformá-los automaticamente enquanto esperam passivamente. Outros pensam que tudo depende deles. Precisam se esforçar mais, tentar mais, fazer mais. Ambos os extremos estão errados. A verdade está em compreender que Deus faz o que você não pode fazer. Ele vivifica seu espírito. Ele habita em você. Ele dá poder e graça. Mas você faz o que ele não fará por você. Você escolhe obedecer. Você disciplina sua mente. Você guarda seu coração. Paulo equilibra perfeitamente esses dois lados. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Opere sua salvação, mas reconheça que é Deus quem opera em você, dois lados da mesma moeda.
Quando você compreende a distinção entre espírito e alma, isso muda completamente sua abordagem à santificação. Você não está mais tentando se tornar aceitável a Deus. Seu espírito já está unido a Cristo. Você já é aceito. Você está aprendendo a viver a partir da realidade espiritual que já é verdade sobre você. Está permitindo que sua alma alcance o que seu espírito já possui. Pense nisso de outra forma. Quando você nasceu de novo, tudo o que Cristo é se tornou seu em espírito. Você tem sua justiça, você tem sua paz, você tem sua alegria, você tem sua vitória. Tudo está depositado em seu espírito. Mas sua alma precisa sacar desse depósito. Precisa apropriar-se dessas riquezas espirituais. Precisa aprender a caminhar na realidade do que já possui. É como um herdeiro que recebe uma fortuna, mas ainda pensa e age como pobre. Legalmente, ele é rico, mas praticamente ele vive em pobreza porque não compreende ou não acessa sua herança. Muitos cristãos são assim. Ricos em espírito, mas pobres na alma, porque não renovaram sua mente com as verdades de quem são em Cristo. Colossenses 3, 1-3, nos mostra como fazer essa transição. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Busque as coisas de cima, pense nas coisas de cima. Isso é treinar sua alma para focar nas realidades espirituais, em vez de apenas nas circunstâncias naturais. Quando um problema vem, sua primeira reação natural vem da alma. Preocupação, medo, ansiedade. Mas você pode escolher ir mais fundo, ao seu espírito, onde Cristo habita, e buscar sua perspectiva, sua paz, sua sabedoria. Você pode puxar do depósito espiritual e trazer recursos divinos para a situação natural. Isso não é negar a realidade do problema. É adicionar uma dimensão maior àquela realidade. Davi fazia isso constantemente. Ele enfrentava situações terríveis, perseguição, traição, ameaças de morte. E em muitos salmos, vemos sua alma em angústia. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele derramou sua dor honestamente diante de Deus. Mas então, no meio do lamento, algo mudava. Ele se voltava do problema para Deus. Sua alma se conectava com verdades espirituais. E a atmosfera do salmo mudava de desespero para esperança. Veja o Salmo 42. Ele começa com angústia. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 1. Sua alma está sedenta, necessitada. Mas então ele pergunta a si mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo 5. Ele está conversando com sua própria alma, direcionando-a de volta para Deus, ancorando-a em verdades espirituais. Essa é uma habilidade que todo crente precisa desenvolver. A capacidade de governar sua alma em vez de ser governado por ela. Sua alma é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. Quando ela está submetida ao seu espírito, ela é criativa, sensível, produtiva. Mas quando ela assume o controle, ela pode levá-lo a lugares escuros de depressão, ansiedade, amargura, luxúria. Provérbios 25, 28 faz uma comparação poderosa. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Algumas traduções dizem espírito, outras dizem temperamento ou emoções. Mas o princípio é claro. Você precisa de muros, precisa de limites, precisa de governo sobre sua vida interior. E esse governo vem de um espírito forte, conectado com Deus, que mantém a alma em seus devidos lugares. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás atacou em 3 frentes: apetites físicos do corpo, ambições e orgulho da alma, e tentou até mesmo perverter a relação espiritual de Jesus com o Pai. Mas Jesus resistiu em todas as 3 áreas. Seu espírito estava firme em Deus, sua alma estava alinhada com a vontade do Pai, e seu corpo estava sob controle. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4, 11.
O mesmo poder que estava em Jesus está em você. O mesmo Espírito que o capacitou habita em seu espírito. A questão é se você está permitindo que esse poder flua do seu espírito para sua alma e corpo, ou se está bloqueando esse fluxo com incredulidade, desobediência ou negligência espiritual. Chegamos ao fim desta jornada de descoberta, mas na verdade é apenas o começo de uma compreensão que pode transformar cada dia da sua vida. Você não é apenas um corpo que algum dia morrerá. Você não é apenas uma alma com pensamentos e sentimentos. Você é um espírito eterno, habitado pelo próprio Deus, equipado com uma alma que está sendo renovada e vivendo temporariamente num corpo que um dia será glorificado. Compreender essa verdade muda tudo. Muda como você enfrenta desafios, muda como você lida com emoções, muda como você adora a Deus. Você não é mais refém de suas circunstâncias, porque há uma dimensão em você que transcende o natural. Seu espírito está ancorado em Cristo e nada pode abalar essa âncora. Que o Senhor abra os olhos do seu coração para que você veja quem realmente é em Cristo. Que Ele lhe dê sabedoria para discernir entre as vozes da alma e os sussurros do Espírito. E que você cresça cada dia mais na plenitude daquilo que Ele preparou para você. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se este ensinamento tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente abaixo o que Deus falou com você hoje. Sua participação é muito importante para nós. E não se esqueça de acessar o link no primeiro comentário, fixado para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. São 21 dias que podem revolucionar sua caminhada espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais que Deus quer revelar a você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até o próximo vídeo.